O Enel nasceu em uma ilha do céu chamada Birka, onde habitava a raça dos Birkans, seres de aparência humanoide com asas, assim como os Shandians, Skypians e outros habitantes de outras ilhas do céu. Mas os Birkans tinham asas voltadas para baixo e eram conhecidos por serem uma raça bastante guerreira. 8 anos antes do começo de One Piece, o Enel achou a Gorogoro no Mi, a Fruta do Trovão, uma Akuma no Mi do tipo Logia, e com ela o Enel se revoltou contra toda a sua terra natal. Todos os Birkans se juntaram para tentar deter o Enel, mas no final, o Enel com todo o seu novo poder acabou com todos eles e destruiu a ilha. Ele saiu de lá com alguns Birkans que se determinaram segui-lo, e com eles foi em direção a Skypiea, uma outra ilha do céu, para governá-la. Mas governá-la do seu próprio jeito. Quando o Enel chegou em Skypiea, as coisas mudaram. Ele tirou Gunfall, que fazia o papel de Deus na ilha, que era mais um papel sobre cuidar do povo, e passou a ser o novo Deus, tendo em sua mente que era o ser mais poderoso e invencível, onde tudo girava em torno de si e da sua vontade. Toda a Skypiea foi dominada pelo Enel, e pelo seu mantra poderoso ele sabia o que todas as pessoas falavam, o que elas estariam fazendo, e caso alguém decidisse se opor a ele, o Enel simplesmente disparava uma rajada elétrica imensa vindo do céu, para obliterar o traidor. Outra regra que o Enel estabeleceu foi para ninguém pisar na terra de Upper Yard. Caso contrário, o raio destruidor caía e ela seria obliterada da mesma forma. Quando o Enel chegou em Skypiea, ele foi para essa Upper Yard, o trono onde o Gunfall ficava, e tomou o lugar para si. No meio das descobertas de lá, o Enel investigou mais sobre essa ilha de Upper Yard e descobriu que ela era, na verdade, a metade de outra ilha que subiu para o céu vindo do Mar Azul, o Oceano. Mas a coisa que mais lhe interessou foi uma outra descoberta, uma terra chamada de Fada Verth, que na verdade se tratava da própria Lua. E o Enel queria ir para lá porque para ele, aquela era a verdadeira terra sagrada onde ele, sendo um deus, poderia governar. Então ele ordenou que construíssem uma arca voadora chamada de Arca Maxim, que funcionasse a partir da eletricidade. E assim, ele que tem poderes elétricos, poderia manejá-la à sua vontade e ir para a Lua. Além disso, o Enel descobriu uma cidade de ouro e pegou todo o ouro para si. E é provável que ele tenha usado seus poderes para moldá-lo para contribuir na construção da sua arca, porque ela também tem partes feitas de ouro. 8 anos depois, o Luffy chega em Skypiea com sua tripulação e conhece a Cones, o pai dela, e todo o local. E claro, depois de um tempo descobre sobre o deus que está governando todo o lugar, o Enel. Quando o Enel percebe que os viajantes do mar abaixo estariam vindo de contra a si, invadindo a terra de Upper Yard para tentar derrubá-lo, o Enel ordena que os seus sacerdotes, os Birkans que vieram com ele, cuide do Luffy e dos outros. E assim iniciou-se o jogo da sobrevivência criado pelo deus, onde na sua premonição, apenas 5 iriam sobreviver no final, contando com ele mesmo. Isso era uma prova para seus próprios sacerdotes que decidiram segui-lo, para ver se depois de tudo isso eram dignos de ir com ele para o destino final, a Lua. O tempo passa e o Enel percebe que as coisas estão entediantes, então ele mesmo decide participar do jogo e começa atacando dos Shandians, o Kamakiri. O Enel dá 5 minutos pro Kamakiri tentar derrotá-lo, mas o Kamakiri percebe que é inútil porque o deus tinha um corpo elétrico intangível. Ele tenta fugir para avisar os outros sobre esse poder, mas quando os 5 minutos acabam, o Enel dispara 1 milhão de volts e o imobiliza. O Enel acabou visitando o Sanji e o Soap e também causa um disparo elétrico forte neles, que fazem eles perder a consciência. Um tempo depois, os sobreviventes do seu jogo, assim como na sua premonição, eram 5, e esses 5 foram Nico Robin, Gunfall, Zoro, Wiper e ele próprio. O Enel conta o seu plano de ir para a Lua e os convida para acompanhá-lo, porque por eles terem sobrevivido ao jogo, onde nem os seus sacerdotes sobreviveram, o Enel via eles como dignos para acompanhá-lo. Mas todos recusam, porque o foco deles era derrubar o deus do trono. Então o Enel se vê ter que matá-los e dispara raios e ataca todos, a Robin, Gunfall e o Zoro. O Wiper até que causou danos ao Enel porque usou uma pedra de Kairoseki, que é a fraqueza das Akumas no Mi. Mas no final o deus apenas renasceu bombeando o próprio coração e voltando à vida, e também derrotou o Wiper. Ainda tinha mais uma outra pessoa que o Enel não percebeu, que era a Nami, mas quando ele ia atacá-la, a Nami fala que vai segui-lo na sua arca, e por ela entender de navegação, o Enel poupa ela. Ele decidiu que a hora chegou, mas quando vai pôr a sua arca para funcionar, chega o Luffy, outra pessoa que estava escondida no lugar mais aleatório ainda. O Enel dispara várias cargas elétricas nele e chega até a disparar milhões de volts, mas pelo Luffy ser de borracha, onde a eletricidade não surte efeito, no início o Enel apanha para ele. Mas depois descobre que a fraqueza do Luffy é coisas pontiagudas e temperatura alta, então o Enel liga sua arca e, além de atacá-lo com sua arma, ele molda o ouro, prende o Luffy numa bola e o derruba. O Enel passa a canalizar o seu poder na Maxim, cria nuvens densas carregadas e espalha raios por toda a Skypiea para destruí-la, acabando com outra ilha do céu depois da sua terra natal de Birka.
Depois de um tempo, o Usopp e o Sanji acordam e decidem escalar a Arca Maxim para salvar a Nami. O Usopp sobe primeiro pro resgate, mas o Enel percebe e vai atacá-lo. Só que no último instante surge o Sanji, que chutou o Usopp para ele e a Nami se salvarem. E assim o Sanji leva todo o dano massivo, de 1.000.000 de volts. Quando o Enel ia continuar com a destruição, ele vê que a arca começa a apresentar falhas, e percebe que o Sanji destruiu alguns circuitos internos dela, mas mesmo assim, ele continuou a causar estragos pelo céu. Todos os habitantes passam a fugir de Skypiea porque o local não era mais seguro, e a última alternativa que todos tinham era descer para o Mar Azul, um lugar totalmente novo e perigoso para eles. O Enel cobre todo o céu com nuvens espalhando trovões, mas de novo surge o Luffy, o cara que não cansava de atrapalhar os seus planos. O Luffy tem a ideia de entrar na bola de nuvem carregada para dissipá-la com a bola de ouro em seu braço. O Enel entra em uma nova forma, fazendo uma armadura de 200 milhões de volts, e o aquece junto da sua arma pontiaguda feita de ouro. O Luffy cai, mas retorna fazendo o Ogun Rifle, derrotando o deus e o empurrando até quebrar e soar o sino de ouro. O Enel acaba caindo na sua arca. Mesmo derrotado, ele ainda está destinado a ir para a Fada Verf com a sua Maxim. E assim, ele viaja para sua tão sonhada lua. A partir daqui, a história se passa fora do anime, se passa nas histórias de capa das operações espaciais. Depois de cruzar o espaço, o Enel se aproxima da lua e pousa nela. Ele percebe que não tem nada na superfície, mas passa a observar as crateras dela. Então ele desce no buraco e encontra Spacey, um pequeno robô descansando no chão. A primeira coisa que o Enel faz é atacar ele com seus raios, mas em vez de feri-lo, fez ele se recarregar. O Spacey sobe lá pra cima e encontra seus companheiros feridos, e fala que quem fez isso foram os piratas espaciais, só que o Enel tá pouco ligando pra eles. Surge um pirata espacial que ataca Spacey e os outros. Ele também ataca o Enel, mas não faz diferença. O Enel fica ileso e o ataca de volta. Depois surge uma explosão um pouco distante, que era a obra dos outros piratas espaciais. E aqui o Enel se enfurece por ver que estão causando danos na sua amada lua. O Enel chega lá e faz uma alta descarga elétrica. O Spacey e os outros robôs anões chegam e agradecem o Enel por derrotá-los, mas o Enel só ataca eles também. O cara não tá nem aí pra nada, ele só quer a lua. Depois o Enel vê que tem um buraco, como se fosse uma entrada. Então ele entra e usa seus poderes para iluminar lá dentro. Ele vê que dentro da lua tem uma antiga cidade com todo um circuito interno, que foi ativado pela sua eletricidade. E ele não só iluminou a região, como ativou um exército de outros autômatas, que já acordaram servindo diretamente a ele por ativá-los. O Enel vê algumas pinturas antigas do povo lunar de tempos antigos. Ele descobre que essa cidade lunar dele se chamava Birka, e esse povo antigo era os Birkans. Os Birkans, por falta de recurso, desceram da lua e foram para a estrela azul, que foi a Terra. Depois dessa descoberta, o Enel sobe lá pra cima e vê que tem todo um exército de anões robôs na superfície da lua, prontos para segui-lo. Nisso, o Enel chegou na lua, derrotou os piratas espaciais, energizou toda uma cidade antiga, animou um exército de autômatas, e agora todos eles e toda a lua está em seu total controle. E dá pra ver que o Enel tá até feliz com isso.